Hoje continuamos a nossa série de mensagens, o que Jesus espera de nós, os seus seguidores. O texto base dessa série nós temos usado é Mateus 28, 18 a 20, que Jesus, com toda a autoridade, diz aos seus discípulos: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós temos falado que devemos saber todas as coisas que Jesus ordenou para que cumpramos a missão com a qual Ele nos deixou. Precisamos não apenas saber quais são as coisas que Ele ordenou, mas obedecer, cumprir tudo aquilo que Ele ordenou e ensinar outros a não apenas conhecerem, mas também obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. E hoje eu quero falar de um assunto que não deveria ser surpresa, ser tratado com seriedade, deveria ser o assunto que nós deveríamos tratar com seriedade na igreja. Talvez a missão, talvez eu não poderia falar mais importante, mas sem dúvida nenhuma mais urgente. Aquilo que vou falar essa noite é algo que talvez seja um dos maiores pecados nossos no tempo em que vivemos, mas talvez seja ao mesmo tempo que um dos maiores pecados nossos, talvez o mais ignorado, talvez o mais acolhido. Quando em algum pequeno grupo ou alguma situação que temos que confessar nossos pecados, tem alguns pecados que ninguém confessa publicamente, pela vergonha, pelo medo. Mas tem um pecado que a gente tem tolerado há muito, que nós abertamente mostramos e falamos do nosso descuido, da nossa negligência em obedecer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Antes de eu falar qual é o tema, as crianças que sobraram aqui, deixa eu falar diretamente com elas. Crianças e pais também escutem. Faz sentido um dia o papai e a mamãe chegar e falar assim: filho, olha, a gente vai passear, mas a gente vai te deixar em casa. A gente vai te deixar em casa e a gente vai curtir sozinho. Eu sei que em alguns casos isso é bom, proveitoso e faz sentido. Mas enquanto a criança não entender que tem alguma razão para ela ficar em casa, fica meio estranho. Agora imagina se o papai e a mamãe chegam para você e dizem assim: olha, nós estamos deixando você aqui, o lugar onde a gente vai estar é melhor, é legal, mas você vai ficar em casa, pensando não numa criança muito pequena que não poderia ficar em casa sozinha, tá bom? Então, por favor, é só uma ilustração. Mas você tem uma tarefa. Você tem uma tarefa e é por isso que você está ficando em casa. Não é um castigo, não é uma penalização, não é nada. Você tem uma tarefa específica que você tem que cumprir e nós vamos sair e você tem por objetivo ficar em casa para desempenhar essa função, essa tarefa, ok? Então você sabe que você só não saiu com seus pais porque você tinha uma tarefa a desempenhar. Minha pergunta para vocês, crianças: faz sentido você não obedecer seu pai e sua mãe? Faz sentido você não desempenhar aquela tarefa que você só ficou em casa por conta dela? Vamos supor que seja lavar uma louça. Faz sentido, Isaac? Papai e mamãe saem com as irmãzinhas, você ficou em casa para lavar uma louça, e a gente chega, aí você fala: putz, não lavei. Aí eu assisti um pouco de televisão, li um pouquinho, brinquei um pouco. Quando eu vi, a tarefa que era para eu fazer, e quando vocês estiveram fora, essa eu acabei não fazendo. Faz sentido isso? Faz ou não faz? Paralisou. Não faz. Tá pensando? Não faz sentido, tá? Não faz nenhum sentido isso. Porque do contrário, papai e mamãe teriam levado você, certo? Você ficou para desempenhar aquela função. Se você não fez, não tem sentido nenhum você ter ficado em casa sozinho. Bom, estamos numa série de mensagens
que é introduzida por Jesus, indo para um lugar melhor e nos deixando aqui, entre aspas, para trás, com uma tarefa a desempenhar, com uma função muito específica a desempenhar, que só poderá ser desempenhada enquanto Jesus estiver fora, ausente. Isso demonstra a urgência da tarefa que Ele nos deu e o grau da nossa pecaminosidade e da falta de sentido de termos sido deixados aqui na terra para desempenho de uma tarefa, de uma missão, e ainda assim nós não darmos a devida atenção para isso, e ainda assim gastarmos o nosso tempo fazendo tantas outras coisas, e a missão para a qual Jesus nos deixou aqui neste mundo ainda, e não nos levou com Ele para o céu, nós temos infelizmente negligenciado. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9. Mateus 9, versículo 35. Vamos ler até o capítulo 10, versículo 8. Crianças, prestem atenção na leitura da palavra de Deus. Mateus 9, versículo 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando ouviu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. As crianças que têm papel e caneta aí, quero que vocês desenhem. Hoje vai ser difícil, tá? Vocês vão ter que desenhar Deus enviando Jesus Cristo com uma missão, Jesus Cristo vindo a este mundo, cumprindo a sua missão, e Jesus Cristo enviando os seus discípulos a cumprirem a sua missão. A missão de falar uma boa notícia que tem poder de transformar a vida das pessoas. Então, a ideia do desenho é Deus enviando Jesus, Jesus enviando os seus discípulos, e os seus discípulos anunciando boas notícias para pessoas. E eu quero que vocês desenhem a vida das pessoas sendo transformadas por conta dessa notícia que os discípulos estavam anunciando. Eu quero que vocês desenhem isso. Eu vou começar a explicar esse texto, e crianças mesmo desenhando, prestem atenção, não pelo começo. Quero começar pelo versículo 37, onde Jesus diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Algumas observações sobre esses dois versículos. A primeira observação é que a plantação, ela é de quem nessa história? É do Senhor. Ele é o dono da plantação. Ele é o Senhor da colheita, como o texto nos diz. Só precisamos então, humildemente,
colher. Essa é a primeira coisa que podemos aprender aqui. Deus é dono da plantação. Deus faz com que a plantação aconteça e que a colheita aconteça. E Ele nos chama para trabalhar em algo que é dele. Portanto, devemos obedecer de maneira humilde. E essa verdade gera humildade. Quem fez a planta nascer, quem fez o fruto aparecer é Deus. E Deus está pedindo apenas que eu vá lá e colha os frutos. Mas não apenas humildade gera, porque, ou seja, eu não tenho que fazer acontecer, eu só tenho apenas que obedecer aquilo que o meu Senhor fez acontecer. Eu não tenho que produzir a conversão de ninguém, eu não tenho que ganhar o mundo inteiro para Jesus através da força, através dos melhores argumentos ou da chantagem. Eu posso fazer o meu trabalho de maneira humilde, porque Ele é o Senhor da colheita. Mas não apenas de maneira humilde, de maneira confiante. Porque se Ele é o Senhor da colheita, e Ele que está nos enviando a colher, é porque tem coisas a serem colhidas. Existem pessoas que devem ser colhidas, e Ele já preparou de antemão isso. Nós devemos apenas colher. Então, ao mesmo tempo, gera humildade de saber que eu não tenho que fazer brotar, que eu não tenho que fazer todas as coisas, mas ao mesmo tempo gera confiança de que sempre haverá algo a ser colhido. Haverá pessoas a serem resgatadas, porque Deus nos chama para isso e preparou as pessoas. Nós não temos que fazer o papel do Espírito Santo. E isso deve nos fazer ter humildade, mas ao mesmo tempo confiança. As pessoas costumam dizer que os calvinistas não têm muita disposição para evangelização, até porque eles creem que Deus tem os seus eleitos e Ele vai salvar de qualquer maneira. Mas isso não é uma verdade. Na verdade, a notícia de que Deus tem os seus eleitos, ao invés de servir como um empecilho para a nossa evangelização, deveria motivar a nossa evangelização, não apenas de maneira humilde, mas de maneira confiante. Porque se a nossa evangelização dependesse apenas do nosso esforço, então nós poderíamos muito bem ficarmos desmotivados em achar que nenhum esforço da nossa parte, por mais hercúleo que ele seja, poderá fazer com que pessoas saiam das trevas para a luz. E poderíamos ficar desmotivados. Mas se temos a confiança que Deus tem os seus eleitos, que Deus fez uma colheita para que eu pudesse trabalhar, então quer dizer que eu posso evangelizar na confiança de que o trabalho será feito em obediência, humilde, mas alegre, confiante de que o Senhor dará os seus frutos, na proporção que Ele quiser. Logicamente, a minha atividade não me dá espaço para ser irresponsável, para não estudar, para não falar direito. Nada disso é desculpa. Da mesma maneira como alguém que tem a sua lavoura, a sua plantação e contrata pessoas para colherem aquilo, essas pessoas têm a sua responsabilidade, devem colher da maneira correta. Eu estou eximindo a nossa responsabilidade, mas mesmo em nossa responsabilidade, ela deve ser exercida em humildade e confiança, porque o Senhor da colheita é o próprio Deus. Agora, quem são os trabalhadores aqui? Jesus fala que Ele é o Senhor da colheita, e por isso precisamos colher, porque Ele nos tem enviado para isso. Mas quem são os trabalhadores? Talvez a resposta muito dada seja que, ou a principal maneira de interpretarmos esse texto, é que os trabalhadores são quem? Os pastores, os missionários, os presbíteros, diáconos, aqueles que têm alguma função, algum cargo na igreja. Esses sim são os trabalhadores. E a gente interpreta essa ordem de Jesus para que os seus discípulos orem por mais trabalhadores
como se Jesus estivesse ensinando que nós deveríamos orar sempre por mais missionários, sempre por mais pastores. Que o mundo idealizado seria um mundo de pastores e missionários que vão fazer o trabalho, que vão anunciar, que vão colher. Mas em nenhum momento Jesus diz que nós devemos orar por mais pastores, missionários, por mais apóstolos. Ele não está ensinando isso. Quem são os trabalhadores na lavoura de Deus? São justamente aqueles que uma vez foram colhidos, que alguma vez foram resgatados. Aqueles que devem andar como que um lampião das boas notícias do Evangelho no mundo em trevas, são justamente as pessoas que outrora estavam na escuridão. Aqueles, já falavam, não lembro quem, dizendo que na verdade o Evangelho do Reino é uma série de mendigos que estavam passando fome na rua e foram alcançados. E esses mendigos que foram alcançados e restabelecidos, agora estão sendo usados para alcançar outros. Quem são os trabalhadores? Os trabalhadores são todos aqueles que foram resgatados por Jesus. Todos os discípulos verdadeiros são chamados a trabalharem na sua obra. Portanto, quando Jesus diz que nós deveríamos orar por mais trabalhadores, Ele não está dizendo que devemos orar por mais missionários, simplesmente. Que devemos orar por mais crentes comprometidos, que deveriam ser todos nós. Todos aqueles que estavam em trevas e agora que foram iluminados pelo Evangelho, devem pegar essa luz e anunciar aos outros, e iluminar o mundo, ser sal e luz com as notícias do Evangelho. Todos nós somos chamados a isso, e não apenas o clero, e não apenas uma categoria de pessoas. Crentes, discípulos verdadeiros de Jesus, são os trabalhadores. Portanto, quando oramos assim, Deus envia mais trabalhadores. Estamos orando para que Deus envie mais crentes. Mais discípulos de Jesus. Não pessoas extremamente capacitadas. Eu já disse aqui algo que me surpreende, que na minha falta de sabedoria, eu jamais faria se fosse Jesus, é ter enviado uma série de discípulos despreparados para anunciar a mensagem do reino. Eu não faria isso. Talvez ninguém aí que tenha conhecimento de estratégia, de como fazer algo crescer, enviaria pessoas não preparadas para anunciar alguma coisa. Mas Jesus fez. Jesus chamou pessoas despreparadas. E Deus usou o despreparo dessas pessoas, jamais nos eximindo da responsabilidade de estudarmos, de nos prepararmos, de termos dons espirituais capacitados pelo Espírito para fazer um bom trabalho, para anunciar a verdade de maneira correta. Precisamos disso. Mas o que nós não precisamos é de desculpas e justificativas para não fazer aquilo que devemos fazer, porque nós relegamos a nossa responsabilidade a um grupo de pessoas no clero, a pastores, a missionários. Orar por mais trabalhadores é orar para que todos nós cumpramos o nosso papel. Deus levanta quantos trabalhadores Ele quiser. Ele é Deus. Mas Ele nos ordenou a orar por isso. Ele quer que participemos da sua obra, e a maneira que Ele quer que nós participemos da sua obra é por meio da oração. Jesus não precisava ter falado, olha, orem a Deus para que Ele envie mais trabalhadores. Era só falar, não, Deus vai mandar de qualquer jeito. Mas Deus escolheu agir no mundo por meio das nossas orações. E tem coisas que Deus não fará, senão por meio das nossas orações. Portanto, a ideia de que Deus é soberano não serve para diminuir a quantidade das nossas orações. Muito pelo contrário, para aumentar as nossas orações. Porque Deus decidiu fazer coisas por meio da oração. A oração faz parte do trabalho. Lembro uma vez lendo um livro do Tim Keller sobre plantação de igreja, e ele falava assim, a gente quando vai plantar uma igreja, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar, e a gente vai fazendo, e quando a gente vê, a gente nem está orando por isso.
Ou a gente acha que depois que a gente fez todo o trabalho, então a gente ora como se fosse um adicional. E ele diz, a oração é parte do trabalho. Eu lembro de ser impactado por ele dizer que o grupo que eles tinham como base, para plantar a igreja lá em Manhattan, eles se reuniam durante a semana tão somente apenas para orar. Porque eles entendiam que a oração fazia parte do trabalho. Eles oravam, Deus, envia mais trabalhadores para esse local. Esse local, que na época que aquela igreja foi plantada, os crentes estavam fugindo de Manhattan por uma grave crise econômica. Os crentes e as igrejas estavam saindo da cidade e ele estava chegando naquela cidade que todos alertaram para ele que não era um lugar para cristãos estarem. E eles oravam durante a semana, Deus, envie mais trabalhadores para essa cidade. Porque a gente entendeu que se a gente não orar, o Senhor não vai fazer, porque o Senhor escolheu fazer por meio da oração. Ou talvez Deus vá fazer. Mas a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é, você estará fazendo parte do grupo que em obediência estará orando por mais trabalhadores? Que vai estar obedecendo, sendo um trabalhador e anunciando a boa mensagem do Evangelho? Nesse quesito, Deus vai fazer. Deus prometeu em Jesus que a sua mensagem seria anunciada por toda a terra até que ele voltasse. Ele prometeu isso, ele vai fazer. A minha pergunta para você é, você estará entre aqueles que estarão orando, que estarão trabalhando? Ou você estará entre os negligentes, que talvez demonstre que você nem seja um trabalhador, nem seja um verdadeiro discípulo? Deus vai fazer, mas você estará entre os que estiverem obedecendo? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a sua vida de oração. Quanto da prioridade do reino está presente nas suas orações? Quanto você tem se desgastado na oração por mais trabalhadores? Lembra que Jesus disse que a gente deveria buscar em primeiro lugar o reino dos céus? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, entre outras coisas, significa orar por mais trabalhadores do reino. O quanto disso está permeado em nossas orações? Você tem orado incessantemente para que Deus envie mais verdadeiros discípulos que anunciem desimpedidamente, corajosamente, a sua mensagem de salvação? Deixa eu ser mais direto ainda. Imagine comigo se alguém filmasse a sua semana. Toda a sua semana. Alguém ali ficasse acompanhando você cada momento do seu dia. Sua agenda, suas prioridades. Será que no final da semana, essa pessoa te assistindo poderia considerar você um desses trabalhadores da colheita de Deus? Será que ao olhar para a sua agenda, para as suas prioridades, para o que você faz com o seu tempo, com o seu dinheiro, será que você seria contabilizado como um dos trabalhadores da seara de Deus? Ou talvez você seria considerado mais alguém que está de férias? Alguém que está tentando aproveitar o máximo a casa enquanto os seus pais estão fora? Na colheita de Deus, todos que foram colhidos também colhem. Todos trabalham. Isso deveria refletir nas nossas orações, na nossa agenda. Mas olhe comigo agora o versículo 1 do capítulo 10. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Algumas observações aqui também. Primeiro, a missão de Jesus para os seus discípulos sempre foi holística, completa, integral. Jesus não apenas, eu não sei por que a gente começou com isso, de ter que escolher uma coisa a outra. Ou nós cuidamos das necessidades físicas e materiais das pessoas, ou nós cuidamos da evangelização, da parte espiritual. Perceba que toda vez que Jesus está nos chamando a exercer uma função do reino, ele diz que as pessoas deveriam, com autoridade, tanto cuidar da parte espiritual, que aqui no versículo fala expulsar espíritos impuros, mas também curar todo tipo de enfermidade e doença física.
Eles foram chamados não apenas a cuidar do Espírito, porque é eterno, porque tem importância, porque a mensagem do reino de Deus é que Ele transforma todas as áreas da nossa vida e não apenas a nossa relação com Deus. Porque a nossa relação com Deus transforma a nossa relação com o próximo, transforma a relação comigo, com o meu próprio corpo físico, com o mundo natural, transforma todas as coisas. O Evangelho não é apenas a notícia de que Deus estava perdoando pecados na cruz, mas que Deus estava restaurando consigo mesmo todas as coisas. Por isso que os discípulos não foram apenas pregar o Evangelho, eles foram curar, eles foram restabelecer a vida das pessoas, que de maneira nenhuma seria totalmente restabelecida se o Evangelho não fosse pregado. Mas o Evangelho pregado sem uma comprovação física, sem uma demonstração de que o reino de Deus ele é integral, ele é completo, é holístico, não apenas quer cuidar das almas das pessoas, mas dos seus corpos. Vão, curem os enfermos. O Evangelho alcança tão longe quanto o que o pecado contaminou. Nós não dizemos que o pecado contaminou todas as áreas da vida? Então a graça, então o Evangelho precisa ir tão longe quanto o pecado foi. Se o pecado afetou o mundo físico, o mundo material, as nossas relações uns com os outros, eu comigo mesmo, com a natureza, então o Evangelho e a graça precisam restaurar todos esses relacionamentos. E Jesus estava tentando demonstrar isso, quando ele diz, não apenas preguem o Evangelho, não apenas libertem as pessoas dos espíritos malignos que estão as possuindo, mas também curem. Cuidem da parte física, material das pessoas. Não escolham uma coisa a outra, como infelizmente muitas vezes a igreja do século atual tem feito. Ou igrejas se especializam no cuidado ao necessitado, no cuidado material, físico, e pouco falam do Evangelho. Ou igrejas que apenas falam do Evangelho como se o Evangelho não tivesse nenhuma relação com atender às necessidades físicas e materiais. Não somos chamados a escolher uma coisa a outra. Somos chamados a nos envolver com a cura do mundo, sim. Não que nós sejamos a cura do mundo, mas nós somos instrumentos pelos quais Deus intentou curar o mundo. Instrumentos que vão levar não o poder em si, mas o poder de Jesus, que pode restabelecer a vida da pessoa por completo. Acompanhe comigo o versículo 5 agora, do capítulo 10. Jesus então enviou os 12 discípulos com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Meus irmãos, deixa eu fazer uma aplicação aqui. Difícil, tá bom? Um momentinho que tem muita distração acontecendo. Preciso que os irmãos prestem muita atenção na aplicação que eu vou fazer agora, ok? Essa é uma área de dificuldade de muitos irmãos. Eu sei disso. E eu quero convidar você a refletir sobre esse prisma. Preste atenção de novo no que Jesus está fazendo. Ele está dizendo para os seus discípulos, para os trabalhadores da seara: não vão aos gentios. Jesus, aquele que veio pregar o evangelho do reino, está dizendo para os seus trabalhadores: não vão aos gentios, não vão aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Preste atenção no que eu vou falar agora. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Deixa eu colocar em suspense. Como é que chama quando temos um círculo assim, e tem várias áreas dentro desse círculo, mas existe algo no meio que deve ser focado? A gente chama isso de alvo, ok? Temos uma área maior, mas temos um alvo no meio que deve ser alcançado. Sabe o que Jesus está falando aqui? Em outras palavras, Ele está dando um alvo evangelístico. Aceite isso. Ele está dizendo: não vá aos samaritanos. Ele está dizendo: não vá aos gentios.
Não vá. Ele está dando um alvo. É claro que depois eles iriam aos samaritanos, é claro que depois eles iriam aos gentios, mas Jesus está estabelecendo uma meta específica, uma meta que eles deveriam seguir naquele momento, naquele ponto histórico. Depois eles alcançariam. Depois o próprio Jesus diz: e vocês vão testemunhar, não apenas aqui em Jerusalém, mas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão. Mas agora eu tenho um alvo para vocês. De toda essa área que vocês poderiam alcançar, agora eu tenho um objetivo específico para vocês. Um alvo evangelístico. Jesus mandou os discípulos terem um alvo. Existia uma ordem a ser seguida na evangelização. E que não é a única vez que isso acontece. Mais para frente, o apóstolo Paulo também tem alvos. O apóstolo Paulo deixa de ir para certas regiões e escolhe outras regiões para que uma estratégia específica seja realizada. Paulo, por exemplo, ele escolheu as grandes cidades do império da sua época, porque ele sabia que naquela estratégia os seus recursos, o seu tempo seriam melhores utilizados quando ele alcançasse as grandes cidades, porque alcançando as grandes cidades, o fluxo de pessoas que vinham e saíam das grandes cidades era muito grande. Era a melhor estratégia na época, por isso que era lícito ele alcançar toda aquela região. Mas Paulo sabia que ele, se tivesse um alvo, se ele tivesse uma estratégia, ele seria mais útil. Jesus tinha uma estratégia com alvos. Paulo usou uma estratégia com alvos, mas eu, sinceramente, irmãos, eu não entendo. Quando nós somos exortados a termos alvos em nossa vida, e nós nos recusamos. Porque, na verdade, a Bíblia não fala sobre alvo. Porque, na verdade, eu deveria alcançar todo mundo. E a gente diz isso e a gente vive a nossa semana sem alcançar ninguém, dizendo que estamos alcançando todo mundo. E sabe por que eu acho que nós fazemos isso? Porque nós não queremos prestar contas e não queremos reconhecer que a nossa evangelização é um fracasso. Um fracasso. Jesus deu alvo. O apóstolo Paulo teve alvo, mas nós achamos que não precisamos ter alvo. Nós achamos que podemos andar por aí sem nenhuma estratégia, evangelizando a todos que passam pelo nosso caminho, apenas como um argumento para, na verdade, não evangelizar ninguém. Porque quando eu não tenho um rosto, quando eu não tenho um CPF, quando eu não tenho alguém que eu preciso dizer, ok, eu falei para ela ou não, eu não tenho como prestar contas, muitas vezes eu não tenho nem como me sentir culpado. Mas quando eu estabeleço um alvo, um nome ou alguns nomes, e que eu oro intencionalmente por essa pessoa, e eu busco me encontrar com essa pessoa, e eu começo a avaliar o meu trajeto com essa pessoa, eu posso avaliar se eu estou cumprindo a minha função. Eu posso avaliar. Eu posso prestar contas e deixar com que outro diga, meu querido, parece que as coisas não têm avançado. Mas nós nos recusamos a prestar contas sobre isso. Nós nos recusamos a escolher. E aqui o meu ponto não é dizer que está errado você evangelizar a todos. É claro que não. Mas na prática não é isso que acontece. Se nós não conseguimos evangelizar uma única pessoa, a gente acha que a gente consegue evangelizar a todos? A gente está se enganando e não percebemos. Quando a gente tem um projeto muito grande, pensa lá no lugar onde você trabalha, ou talvez na empresa que você tem. Quando você tem um projeto muito grande, como por exemplo, alcançar o mundo inteiro com o Evangelho, o que você faz quando você tem um projeto muito grande? Você quebra ele em partes. É assim que você faz. Uma dica de graça, de produtividade. Você tem um trabalho que você está procrastinando, está difícil de realizar, você senta para fazer e fala, nossa, nem sei por onde começar. Sabe o que você faz? Quebra esse trabalho em várias partes pequenas, que sejam realizáveis, que sejam mensuráveis, que esteja claro o que você tem que fazer, e você vai ver como você vai fazer de maneira muito mais fácil, porque agora você tem clareza. Quando você ouve um sermão e diz,
olha, eu preciso amar mais as pessoas, isso é tão genérico que você vai sair dali e você não vai amar mais ninguém. Você vai continuar do mesmo jeito. Mas quando você é claro naquilo que você tem que fazer, ok, eu ouvi hoje sobre a ideia de amar um próximo, a regra de ouro. Então o que eu vou fazer? Essa semana eu vou me comprometer a lavar a louça em casa. É prático, é mensurável, é execuível. Muito melhor do que alguém chegar e falar assim, agora essa semana eu vou amar a todos, colocar todos em primeiro lugar. Você não vai fazer nada. Mas o cara que diz, eu vou só lavar a louça essa semana, já fez alguma coisa, já fez muito. Na evangelização é a mesma coisa. A gente diz que quer alcançar o mundo inteiro, mas a gente não tem alcançado ninguém. Temos sido relapsos, não temos prestado contas disso. Meus irmãos, mês após mês, no interregno dos meses, eu tenho conversado com os líderes de pequeno grupo. Todo mês, eles têm me relatado que a parte mais difícil do pequeno grupo é justamente a missão com a qual Deus nos deixou aqui. Não faz sentido. Faz sentido a gente ter dificuldade. A gente precisa do auxílio dele, é por isso que ele enviou o Espírito Santo. Mas não faz sentido mês após mês estarmos com o mesmo argumento. Não faz sentido mês após mês nós estarmos ainda nos debatendo em ter que prestar contas um para o outro. Não faz sentido mês após mês a gente não avançar em nada em nossos alvos evangelísticos e nem conseguirmos escolher um. Não faz nenhum sentido bíblico. Não faz nenhum sentido missional, não faz nenhum sentido intencional. É claro que a soberania de Deus está envolvida, mas essa igreja deveria estar lotada. Se cada um de nós fizesse o seu papel, porque a colheita está aí. A colheita está aí. Tem uma série de pessoas clamando por ouvir a mensagem do Evangelho, clamando, desesperadas por ouvir, e nós temos nos calado, porque nós não temos estabelecido alvos, estratégias, nós não temos prestado conta, nós temos vivido a nossa vida como se estivéssemos de férias. Não faz sentido, o nosso Pai poderia ter nos levado para o céu. Se Ele nos deixou aqui, Ele deixou com uma razão. E a razão com a qual Ele nos deixou, para a qual Ele nos deixou, é testemunhar do Evangelho da graça aos perdidos. Porque todo o resto que fazemos aqui, faremos melhor no céu. Mas nenhum de nós evangelizará no céu. Meus irmãos, tenhamos alvos. Estabeleçamos alvos. Pergunte, ore ao Senhor, Senhor, quais são as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida? Talvez eu não deva ir para alguns gentios, talvez eu não deva ir para alguns samaritanos na minha vida, mas o Senhor tem direcionado a minha vida de tal modo que existem pessoas que eu alcanço melhor, que eu alcanço mais fácil. Existem certas línguas que eu alcanço mais fácil. Existe certo tipo de pessoas, de grupo, de idade, de situação que eu alcanço mais fácil. Deus, quem são as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida? Quem são os meus alvos? Ore isso. Preste contas sobre isso. Precisamos uns dos outros. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo, Jesus diz no versículo 7. A urgência que ele traz. Aqui o reino do céu está próximo, dependendo da versão, diz ou que o reino de Deus é chegado, ou que o reino de Deus em breve virá. Mas a ideia é aquela famosa frase do já e ainda não. O reino de Deus já chegou em Jesus. Portanto, devemos anunciar a mensagem do reino, mas o reino de Deus ainda está por vir. Ou seja, há um tempo que nós podemos trabalhar que é restrito, que está próximo. Jesus pode vir a qualquer momento. Portanto, o trabalho é imediato, é urgente. Nós não devemos deixar para depois. O reino de Deus está próximo. Já podemos começar a trabalhar, mas ainda há tempo para trabalhar, mas Jesus volta a qualquer momento. Eu quero terminar essa mensagem com a motivação. Porque se eu parasse até aqui, eu considero com muita tranquilidade, talvez muitos dos irmãos falarem assim, é mais uma chatice do pastor. Tá falando esses negócios aí só porque está escrito na Bíblia, um negócio que a gente já sabe, mas... Chatice. Talvez isso não mudaria a vida de ninguém. Talvez saiamos por essa porta
e vamos viver do mesmo jeito como temos vivido já todo esse tempo. Mas tem uma esperança. E eu acredito que há esperança. É por isso que eu estou pregando sobre isso hoje. O versículo 8 nos fala sobre essa esperança, sobre essa motivação. A motivação que Jesus dá para os discípulos a irem e anunciar, e acolher, e a pregar o Evangelho, e a restaurar a vida das pessoas. E se encontra no final do versículo 8: deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Sabe o que nos motiva? O que nos motiva é a graça. Porque nós recebemos pela graça. E essa graça nos capacita, e essa graça nos inflama, e essa graça nos impulsiona, e nós, por essa graça, podemos anunciar de graça às pessoas. Recebemos de graça porque para Cristo custou o preço mais alto. Essa é a motivação. A pergunta que deveria ser feita para os discípulos é: o que nós recebemos de graça? Na verdade, custou muito para o nosso Salvador. É de graça para nós, mas custou muito para Ele. E se eu não reconhecer isso, é aquilo que Dietrich Bonhoeffer vai dizer que é uma graça barata. Se eu não conheço que a graça que eu recebo custou tudo para o meu Salvador, então eu tenho uma graça barata, uma graça que não transforma, uma graça que não me motiva, uma graça que não me leva a evangelizar. Mas se eu recebi pela graça algo que custou tudo para o meu Salvador, então isso me motiva a dar de graça. Olha só o versículo 35 ainda. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. Jesus não veio apenas para mandar fazer, Jesus veio e fez. Jesus, diferente dos presidentes, dos reis, que comem nos melhores restaurantes, que viajam com aviões luxuosos e caros, ficam nos melhores hotéis, mas fazem muito pouco pelo povo. Jesus é diferente. Jesus saiu do seu conforto para andar no meio do mundo, de uma Palestina precária, anunciando boas notícias de um reino de verdadeira justiça para o povo. Não só anunciou a oferta de salvação, mas curou todo tipo de enfermidade. Trouxe as evidências de que o seu reino havia chegado, que a sua salvação era completa, integral. Nós recebemos de graça tudo isso. O versículo 36 ainda diz que quando Jesus viu as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus não usou as multidões para alcançar o poder, para alcançar o conforto ou a influência, a fama. Ele abriu mão de todas essas coisas em compaixão pelas multidões. As pessoas hoje querem muitos seguidores, por quê? Porque elas querem aumentar a sua riqueza, sua influência, o seu conforto, a sua fama. Mas Jesus abriu mão de todas essas coisas que as pessoas buscam usando as multidões. Ele abriu mão para poder atender as multidões. Por isso que Jesus olha para as multidões e chora. Ele olha para as multidões e ele se comove. E ele se compadece. Jesus sabe que o ser humano é como uma ovelha, totalmente indefesa, ignorante, que morre se não for pastoreada, que morre se não for guiada por um pastor. E ele é o pastor das ovelhas. E ele sabia que as pessoas estariam completamente perdidas sem ele. E ele se comove. E ele se compadece. E ele olha para as multidões perdidas no escuro. E ele diz: são ovelhas sem pastor. Essa compaixão, meus irmãos, não é comum. Não é comum. Mas Jesus demonstrou de uma maneira sobrenatural uma compaixão que nós só podemos ter quando notarmos a compaixão que Ele teve conosco. Que nós éramos as ovelhas perdidas e que nós somos resgatados. Será que temos essa mesma compaixão para com os perdidos? Eu lembro muito, há muitos anos atrás, numa conferência que eu fui, um homem chamado, talvez os mais velhos já ouviram falar dele, Marcelo Gualberto, o líder da Mocidade para Cristo.
Ele estava contando que uma vez ele passava, acho que tinha um posto de gasolina, mais ou menos assim a história. E aquele posto era um inferno, ele dizia. E as pessoas ali naquele posto bebiam, escutavam música alta, terrível, letras terríveis, brigavam, faziam uma bagunça, não deixavam ele dormir. Pessoas menores de idade, maiores de idade, fazendo coisas horríveis. E uma vez ele se deparou com esse texto. E ele percebeu que toda vez que ele passava de carro por aquele posto, ele dizia: que geração perdida. Essas crianças não têm pais? Eu queria que esse posto pegasse fogo, que ninguém estivesse aqui. E quando ele lidou com esse texto, ele teve que uma vez parar naquele posto e olhar para aquelas pessoas, e ele falou que ele começou a chorar. E ele olhava aquela juventude, e ele olhava o que as meninas e os homens faziam com os seus corpos, e ele teve que chorar dizendo: são ovelhas sem pastor. O meu Senhor chorou por elas. Eu preciso aprender a chorar por elas também. Eu preciso aprender a parar de apenas criticá-las, porque criticá-las eu não estou as alcançando, e eu preciso aprender a sujar as minhas mãos. E eu preciso aprender a como me inserir no meio delas. E eu preciso aprender a alcançá-las. E tudo isso começa quando a gente para de nos acharmos melhores e passa a chorarmos, a nos compadecermos, a orarmos, a dizermos: Deus, tenha misericórdia, são ovelhas sem pastor. Usa a mim, uma ovelha que outrora estava perdida, como instrumento para alcançar essas demais ovelhas perdidas. Meus irmãos, temos amado as pessoas que estão nas trevas, como nós estávamos. Temos amado a luz da glória de Deus que brilhou em nossa vida e precisa brilhar na vida de outras pessoas. Eu nunca esqueço também do pastor Paul Washer dizendo: como que nós podemos dormir à noite, sabendo que existem lugares no mundo que pessoas ainda não estão adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa falta de evangelização não é apenas falta de amor pelas pessoas, é falta de amor pela glória de Deus. Porque o combustível para a nossa missão chama adoração. Pessoas ainda não estão adorando o Deus que nós adoramos. Existem lugares vazios na igreja. O combustível para a nossa missão chama-se adoração. Pessoas ainda precisam adorar o Senhor que nós adoramos. Pessoas precisam ver a glória que nós vemos, e por não vê-las, elas estão no escuro. Existem muitos que ainda não adoram a Deus, e aparentemente isso não tem tirado o nosso sono. Eu encerro dizendo: Deus nos deixou aqui uma missão específica. Crianças, Deus deixou vocês e a gente com uma missão específica. Do contrário, Ele teria nos levado para o céu. Não faz sentido nenhum não fazermos algo para o qual fomos deixados para fazer. De outra forma, Ele teria nos levado. Meus irmãos, isso não tem idade. Não importa quantos anos você tenha hoje, quantas doenças e enfermidades você tenha. Não faz sentido um cristão estar apenas esperando Deus vir te buscar. Não faz sentido. Enquanto nós temos fôlego, nós devemos proclamar. Enquanto nós estamos aqui, temos uma missão a desempenhar. Não importa se eu esteja acamado, eu ainda posso orar para que Deus envie mais trabalhadores. E orar faz parte do trabalho. Não importa a nossa condição, se estamos vivos, estamos em missão. Não importa a nossa condição, se estamos vivos, ainda estamos em missão. Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Fomos exortados pela Tua palavra essa noite, Deus. De fato nos encontramos, parece que tirando férias, Deus. Temos nos esquecido que o Senhor nos deixou com uma missão.
Queremos te pedir perdão, Deus, pela nossa negligência, pelo nosso descuido, pela nossa falta de urgência, pela falta de amor das pessoas, pela falta de amor pela glória do Senhor. Deus, perdoa, Pai. Perdoa esses pobres trabalhadores que ainda são ovelhas que precisam do Senhor. Por isso, Deus, nos pastoreie. Deus, traga convicção de pecado, da justiça e do juízo através do Seu Santo Espírito. Nos incomode, continue incomodando com a Tua palavra no decorrer da semana, Deus. Não permita que saiamos iguais, não permita que vivamos da mesma maneira como temos vivido, Deus. Não queremos continuar ouvindo e ouvindo e ouvindo sermões. Queremos ser transformados, queremos ser ouvintes praticantes da Tua palavra e não ouvintes negligentes. Deus abençoe cada um, cada líder de pequeno grupo, cada membro de pequeno grupo, cada pessoa que não está em pequeno grupo. Deus use a cada um de nós para nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras, ao estímulo da missão. Pois se temos fôlego de vida, estamos em missão, ajuda-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém.